O tema hoje é: conecte-se ao céu para transformar a terra. Estamos nessa terra para governar e governar bem. Diga comigo: eu estou nessa terra para governar e governar bem. O que é governar? É ter o domínio. O que é governar? É cultivar. O que é governar? É proteger. Essa é a nossa missão. Quando Deus criou Adão, e a Bíblia diz que nós somos descendentes de Adão, Deus criou Adão e colocou no jardim. Ele colocou no local totalmente preparado e estruturado para o homem. E ele deu uma sentença, uma ordem para Adão, que ele deveria cultivar o jardim, que era para ele proteger o jardim, que era para ele preservar o jardim, guardar o jardim, governar o jardim. Deus deu a missão de Adão dar nome para todos os animais, todas as plantas. Deus deu esse privilégio, essa honra a Adão. E um dia o Senhor Deus olhou para Adão e disse: Adão, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para você uma auxiliadora idônea. E Deus criou a Eva. Adão deu o nome da mulher de Eva. E aí preste atenção, um belo dia, o Senhor, antes de criar Eva, o Senhor Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores aqui do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai morrer. Tudo bem, Deus deu a ordem para Adão. Adão não tinha necessidade de comer aquele fruto, ele tinha todas as árvores do jardim. Um dia a Bíblia diz que Eva para conversar com a serpente, e a serpente induz Eva a pecar, e Eva peca. Só que Adão estava do lado e não fez nada. E Eva oferece o fruto para Adão e ele também come, ele pecou. Jesus disse que o homem morreria se comesse daquele fruto, e ele morreu espiritualmente. Ele foi expulso do jardim, ele perdeu o seu território, ele perdeu o comando. Ele entregou o comando agora nas mãos de Satanás. Satanás passou a governar o mundo. Aquilo que ele queria lá nos céus e não conseguiu, ele conseguiu na terra através de Adão. Ou seja, Adão perdeu o domínio. Através desse pecado de Adão entrou o ódio, entrou toda a malignidade, a doença, a enfermidade e a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então preste atenção, Adão ele perdeu o domínio, ele perdeu a intimidade com Deus, ele perdeu a conexão com os céus. Agora os céus não podem mais interferir na terra, porque agora a terra tem um novo domínio, tem um novo governo. Agora é Satanás, as trevas estão governando a terra. Agora preste atenção, Deus nunca perde. Deus nunca perde, diga comigo, Deus nunca perde. Satanás pensou que tinha ganhado a batalha, Satanás pensou que tinha vencido, mas apareceu, que já estava desde o início de Gênesis, mas aparece fisicamente no Novo Testamento, a figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te dar uma boa notícia: tudo que Adão perdeu no jardim, Cristo Jesus reconquistou na cruz do Calvário. Eu vou repetir: tudo que Adão perdeu no jardim, Jesus Cristo reconquistou na cruz do Calvário. E eu tenho outra notícia para você: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu e seu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Agora preste atenção: é possível eu ter direito a uma herança, a uma bênção, a um dinheiro, a um salário, a um objeto e nunca obter? Lógico que é. É possível. É possível entrar dinheiro na minha conta legal, fruto do meu trabalho ou de alguma herança, e nunca eu consegui sacar? Eu nunca consegui usufruir desses recursos? Lógico que é possível. Se o dinheiro está disponível para você, mas se você não tem a senha certa, você nunca vai conseguir sacar. Se você não for ao banco, à instituição correta onde está o seu dinheiro, também você nunca vai conseguir sacar. Se você não fizer o uso do cartão correto para sacar esse recurso, também você nunca vai conseguir. É possível. Então tem muito crente, preste atenção, que ainda não tem usufruído de tudo que Jesus conquistou na cruz para nós.
Eu quero te dar nesta noite a senha certa para você sacar e viver tudo que Jesus tem para você. Quem está me entendendo diz amém. Preste atenção. A menos que eu e você compreendamos a teologia da autoridade espiritual, continuaremos a viver jogando na defensiva. Você já percebeu que tem pessoas que vivem o tempo todo se defendendo? Tem pessoas que dizem: eu estou correndo atrás do prejuízo, eu estou trocando 6 por meia dúzia, vendendo almoço para garantir a janta. A pessoa está sempre se esquivando, se livrando das setas malignas. O diabo está furioso, pastor, ele está me tentando. O diabo não quer que eu prospere. O diabo nunca quis que você prosperasse. O diabo nunca quis. Mas Deus não nos chamou para nós vivermos na defensiva. Deus nos chamou para nós avançarmos. Maior, ouça isso, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não precisa focar no diabo, o diabo já perdeu. O diabo já perdeu, ele já é derrotado e fracassado. Você precisa focar naquele que reconquistou na cruz do Calvário para você. Você tem que focar em Jesus Cristo. Quando você foca em Jesus Cristo, você avança, você rompe. Então presta atenção, se nós não entendermos, não compreendermos a teologia da autoridade espiritual, continuaremos a viver jogando na defensiva, reagindo ao outro governante, em vez de passar por cima dele e exercer o seu próprio governo. Você não pode parar diante das astúcias, das ciladas, das armas forjadas de Satanás. Você tem que passar por cima disso, a vitória é sua. O Senhor já conquistou, Ele já morreu, já ressuscitou o terceiro dia. É direito seu. Nós precisamos entender isso. Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 10. Paulo disse o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Ouça isso. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que nós devemos ter cuidado para que ninguém nos escravize. Ou seja, tem gente querendo nos escravizar. Tem muita gente com conversas enganosas. Tem muita gente usando sofisma. Você sabe o que é sofisma? É uma verdade, é uma mentira que parece verdade. É fácil cair no sofisma. Faz sentido, tem coerência. Mas deixa eu te falar, o reino de Deus nem sempre vai fazer sentido. O reino de Deus nem sempre vai ser coerente. Tem hora que a conta não fecha, tem hora que não bate as coisas. Você não pode viver no reino de Deus querendo somar 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. Não. Tem hora, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. Nós precisamos entender isso. E Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ele diz mais: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarmos nele, quem está nele aí? Quem está em Cristo? Dá glória a Deus. Quem já entregou a vida para Jesus, quem já nasceu de novo, dá glória a Deus. E por estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Quem é o cabeça de todo poder e autoridade? Quem é o cabeça de todo poder e autoridade? Jesus Cristo. Por estarmos nele, vocês receberão a plenitude. Vocês receberam a plenitude. Nós somos homens e mulheres completos. Tudo o que nós precisamos, nós já temos por direito. Tudo que você deseja, que Deus conquistou na cruz do Calvário, é direito seu. Agora, se nós ficarmos ouvindo conversas fúteis, se nós ficarmos ouvindo conversas enganosas, conversas vãs, que faz às vezes até sentido, mas que não bate com a palavra de Deus, nós nunca viveremos uma vida plena. Nunca viveremos a plenitude de Cristo. Preste atenção. E por estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Ei, Satanás não tem poder e autoridade sobre você. Você não entendeu? Satanás não tem poder e autoridade sobre você. O único que tem autoridade e poder sobre a sua vida é Jesus Cristo. Ele disse: todo poder e toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Satanás perdeu.
Além de ser o cabeça sobre todo o governo e toda autoridade, Cristo também desarmou os governantes e as autoridades espirituais ao vencê-los na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor despojou. Satanás, ele tinha uma arma na mão, ele intimidava a gente, ele amedrontava a gente. Sabe o que Jesus fez na cruz? Foi lá e tirou toda a munição da arma dele. Ele ainda continua com a arma, mas a arma não tem munição. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós estamos debaixo do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. O meu e o seu nome estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz que o Senhor Deus já deu ordem aos seus anjos a meu e ao seu respeito. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Os demônios, Satanás e seus demônios, eles ficam ao nosso derredor. Para eles chegarem até nós, eles têm que enfrentar o exército de anjos celestiais que Deus já deu ordem ao nosso respeito. Nós precisamos entender isso, igreja. Você não precisa ter medo das trevas, você precisa ter prazer em estar na presença de Jesus. Aleluia. Quando Cristo desarmou Satanás, removeu a autoridade que ele havia conquistado sobre a humanidade no jardim. Preste atenção, Satanás continua a ter poder, mas não tem autoridade. Satanás, ele continua a ter o quê? Poder, mas não tem autoridade. Somente o Senhor Deus tem poder e autoridade. É importante você entender isso. Pastor, por que ele tem poder? Porque ele continua com a arma na mão. Só que não esqueça, a arma dele não tem munição. Por isso que ele libera uma palavra sobre você. Você vem aqui e recebe uma palavra de Deus, e a palavra dele é anulada na hora. Aleluia. Quantos aqui, no momento de ira, de raiva, de ódio de alguém, de um pai, da mãe, de um professor, de um líder, liberou uma palavra negativa sobre você? Disse: você não vai ser nada, você é um porcaria, você nunca vai concluir faculdade, seu casamento não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Liberaram a palavra. Você ficou com aquela palavra, mas um dia você entregou a sua vida para Jesus. Aleluia. Aleluia. Um dia você recebeu uma palavra direto dos céus, saiu do altar, e essa palavra entrou no seu coração, e essa palavra arrancou toda aquela palavra maligna e negativa que estava te oprimindo, te colocando para baixo. E hoje você já concluiu, seu casamento é uma bênção, você já concluiu a faculdade, você tem rompido, você tem vencido, você está de pé em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Satanás, ele tem o poder, mas ele não tem autoridade. Há uma grande diferença entre essas duas coisas, é importante nós entendermos. Assim como há uma grande diferença entre estar diante de uma pessoa que segura uma arma carregada e ter à sua frente alguém que segura uma arma sem munições. A pessoa com a arma carregada desperta uma reação absolutamente distinta daquela que provocada pela presença da pessoa que tem uma arma vazia, sem munições. É totalmente diferente. No entanto, o problema que surge em uma situação dessa é como saber se a arma está carregada ou não. Eu já enfrentei uma situação dessa lá em São Paulo. Satanás ainda empunha a arma na mão, e para o cristão que não entende o que é autoridade espiritual, a arma do inimigo continua a pressionar e a intimidar. Por isso que muitas pessoas não avançam, por isso que muitas pessoas não conquistam o que desejam, por isso que muitas pessoas não prosperam em todas as áreas da sua vida. E quando eu falo prosperar, não tem a ver só com o dinheiro, é em todas as áreas da vida. Porque elas acreditam que a arma de Satanás ainda tem munição. Não tem. Você pode avançar, ele não vai fazer nada. Você pode declarar em nome de Jesus que ele vai bater em retirada. Não sei se você já teve a experiência de orar por alguém que estava endemoniado. Você sabe o que significa a palavra endemoniado? É uma ninhada de demônios. Isso que é endemoniado. São vários demônios numa pessoa só. E o demônio diz: eu não vou sair, ele é meu. Eu consagrei ele, eu comprei ele. E na hora que você fala, sai em nome de Jesus, ele grita, ele range os dentes, mas ele tem que sair. Sabe por quê? Ele só tem arma sem munição.
Mas eu tenho alguém que não tem só arma, tem todas as munições, o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Eu vou ler de novo. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. A Bíblia diz que quando Adão pecou lá no jardim, todos os homens pecaram. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que não existe nem o justo sequer, e o homem que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. A Bíblia diz, só um que não pecou, Jesus Cristo. Se nós somos descendentes de Adão, quando Adão pecou, todos nós pecamos. Todos nós estávamos debaixo desse pecado. Uma criança quando nasce, ela já nasce com esse pecado herdado. Por isso que precisa do batismo na fase adulta, se arrepender dos seus pecados e formar uma aliança com Cristo Jesus, ok? Agora a Bíblia diz que quando nós estávamos mortos em pecado, porque o salário do pecado é a morte, e na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, ou seja, Ele zerou a nossa conta. Tudo bem até aqui? Isso aqui foi a introdução. Agora a gente entra na mensagem. Primeiro, anote aí, por gentileza escreva: resista firmemente contra o inimigo. Diga: resistir firmemente contra o inimigo. Mais uma vez, só vocês no 3, 1, 2, 3. Preste atenção, minha gente. Acho que há um ano e pouco atrás, eu estava com a minha esposa em um evento em São Paulo, na região da Paulista. Era uma sexta-feira, por volta de 9 horas da noite. E atravessamos a Paulista para pegar a Avenida 9 de Julho. E o trânsito parou. Eu tinha deixado um pouquinho do vidro do carro aberto. Meu carro estava próximo à calçada. E de repente saíram alguns homens, eu acho que uma meia dúzia de homens. A gente pensou que eles iam atravessar a rua. E de repente eles pegaram a arma, 4 pistolas. 3 ficaram em cima da gente. E um foi para um outro carro. Um me pediu o celular, eu entreguei. A Grazi estava junto comigo. Ninguém pediu nada para ela, mas ela entregou o celular dela também. O cara nem tinha visto ela, mas ela baixou o vidro e disse: está aqui, senhor. Eles perceberam, eles sabem ali o trânsito, o movimento do trânsito. Os que estavam aqui perceberam que o trânsito já ia abrir, ia funcionar, ia andar. E eles se afastaram. O que estava vindo do outro carro, ele percebeu um relógio no meu braço. E ele apontou a arma na frente do carro e disse: o relógio. E veio na minha direção. E ele ficou aqui com a arma na minha cabeça, aqui no meu ouvido mais ou menos. E eu: calma, vou tirar o relógio, calma, vou tirar o relógio. E quando eu estava tirando o relógio, eu percebi que ele apertou o gatilho, mas não houve barulho. Na hora, frações de segundo, eu entendi: deve ser arma de brinquedo. Se eu pegar nessa arma, ele vai sair correndo. Mas qual garantia que eu tinha que as outras armas não eram de verdade? É melhor perder o relógio, né? E manter a vida. Deixa eu te falar, naquele assalto, eu não tinha certeza se todas as armas eram de brinquedos. Mas a Bíblia me dá garantia que a arma que Satanás tem, ela não tem mais armas, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso. Então preste atenção. Lá naquele assalto eu não podia fazer nada. Mas aqui eu posso avançar. Eu posso resistir o inimigo e ele vai bater em retirada. É isso que eu e você precisamos entender. Você não vai, em nome de Jesus, se intimidar contra as ameaças do diabo, diante das ameaças, das armas forjadas que ele libera do inferno para te paralisar.
para destruir a sua família. Você vai colocar Satanás para bater em retirada, em nome de Jesus, porque ele tem a arma, mas ela não tem munição. Você detém autoridade em Cristo Jesus. Então preste atenção, ouça isso. Se Satanás já foi derrotado, por que então eu vivo na defensiva? Se Satanás já foi derrotado, por que muitos vivem na defensiva? Se Satanás já perdeu, por que então ele parece tão poderoso? Eu vou te explicar isso. Você, quem gosta de futebol, vai entender muito bem isso. Você já viu um time que está já para ser rebaixado? Não tem chance nenhuma mais de ganhar o campeonato. No Brasileirão agora tem alguns times assim, mas eles continuam jogando, eles continuam treinando, o clube continua pagando salários milionários para os jogadores, eles contratam psicólogos para trabalharem o psicológico desses jogadores, e eles entram no campo determinado e lutam e jogam até os últimos segundos, mesmo sabendo que não tem chance de ganhar mais o campeonato. Por que eles fazem isso? Se eles sabem que não vão jogar, se eles não vão ganhar, por que eles não desistem do campeonato? Por que eles não jogam de qualquer jeito? Porque a proposta do time que sabe que não vai ganhar o campeonato não é mais ganhar o campeonato, é dificultar para quem tem chance de ganhar. É só isso. Ele sabe, ele não joga mais para ganhar o campeonato, ele joga para ganhar o jogo. Porque se ele ganhar o jogo, ele dificulta a chance de quem tem possibilidade de ganhar o campeonato. Consegue entender? Satanás é esse time. Ele sabe que ele já perdeu. E a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz lá em Romano: e ele esmagará a cabeça de Satanás que está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que nós, no grande dia, nós vamos julgar Satanás, aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que ele luta? Porque ele quer dificultar a sua salvação. Se você está em Cristo Jesus, preste atenção, Satanás não pode te levar para o inferno. Ele não tem poder e autoridade para isso. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, se você já se batizou nas águas e é fiel a Deus, Satanás não pode te levar para o inferno. Mas ele pode fazer você viver o inferno aqui nessa terra. E por que ele pode fazer isso? Se você não tiver entendimento dessa guerra, se você não souber do poder que pertence a você, se você não souber do poder do Senhor Jesus Cristo derramado sobre as nossas vidas. Então preste atenção, ele está derrotado. O objetivo dele, do nosso adversário, é nos privar da possibilidade de vencer na vida e nos fazer descer. Ele quer fazer que nós desçamos para o nível dele. Satanás sabe algo que o apóstolo Paulo também sabia e declarou em Efésios capítulo 1, versículo 3. Leiamos. Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deixa eu te perguntar uma coisa: ter uma família saudável é uma bênção, sim ou não? É direito seu. Ter um casamento saudável, gostoso, que tem prazer de estar em casa, estar um com o outro, isso é uma bênção, sim ou não? Jesus já conquistou na cruz, já te abençoou com essa bênção. Ter um salário, dinheiro, para pagar todas as contas no vencimento, é uma bênção, sim ou não? É, Jesus já te abençoou com essa bênção. Ter toda a família salva, nem o filho envolvido com as drogas, nem o filho, ninguém na malignidade, é uma bênção, sim ou não? Jesus já te abençoou com essa bênção. Ganhar pessoas para Jesus, cuidar delas, ensinar elas a obedecerem a palavra de Deus, isso é uma bênção, sim ou não? Jesus já te abençoou com essa bênção. Jesus já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Pastor, e cadê essas bênçãos? Estão disponíveis para você. Você só precisa resistir o inimigo.
E para resistir o inimigo, você tem que entender a palavra de Deus. Você tem que ter em comunhão com Deus. Você tem que ter conexão com os céus. Satanás compreende nosso potencial. Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe o que Deus pode fazer conosco. Ele conhece a autoridade de que dispomos quando estamos ligados em Jesus Cristo. Mas Ele está comprometido em garantir que nunca alcancemos o nosso destino. Satanás, ele está comprometido que nós nunca alcancemos o nosso destino. Essa é a proposta dele. Ele se levanta, mas quando ele se levanta diante de uma pessoa que entende o poder de Deus na vida dela, ele cai. Ele cai. Tem gente que se diz crente e ainda tem medo de passar debaixo de uma escada. Tem medo de sexta-feira 13. Tem medo de gato preto. Imagina um negócio desse. Ainda bem que essa igreja não tem medo de gato preto. Porque o pastor daqui é um gato e é preto. Você não contava com essa, né? É melhor voltar a pregar, né? Mas tem gente que tem medo dessas coisas. Tem gente que fala de morte, ele procura uma madeira. Cadê uma madeira, meu Deus? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que a madeira vai resolver? Se Jesus não te salvar, não é uma madeira que vai te salvar, querido. Com todo respeito, tem gente que ainda acredita que é uma planta que vai livrar ela de todo mal, sendo que Jesus já abençoou todas as pessoas. A bênção é para todos, todos, todos. Meu coração fica partido quando eu vejo alguém na sarjeta, quando eu vejo alguém nas drogas, quando eu vejo alguém arrebentando a vida dela na malignidade. Eu falo, meu Deus, toda sorte de bênção já foi liberada para ela, e ela ainda vive nessa miséria. Então preste atenção, toda sorte de bênção o Senhor já liberou para nós. Mas Satanás, ele não quer que alcancemos. Satanás, ele tem poder para nos enganar, se você não vigiar. Por isso, queridos, aproveita todos os cursos que a igreja disponibiliza para você. Faz a Universidade da Vida se você nunca fez. Já concluiu a Universidade da Vida? Faz o Capacitação de Destino, faz, amado. Quanto mais entendimento você tiver da palavra de Deus, quanto mais entendimento você tiver do que você tem direito no mundo espiritual, menos Satanás vai te enganar. Satanás, ele tem poder para nos enganar. Satanás, ele tem poder para intimidar. Satanás, ele tem poder para persuadir, como ele fez com Eva no jardim. Ele tem poder para até destruir, mas esse poder é limitado, pois Satanás não tem autoridade. Jesus detém toda a autoridade e poder. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele sim detém toda a autoridade. Mas, meus irmãos, nós somos súditos de Jesus Cristo. Nós somos seus servos. E essa autoridade também nos pertence. Porque, preste atenção, o Senhor Deus, Ele usa pessoas, Ele usa você. É em Cristo Jesus que nós temos esse poder. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Preste atenção. O nosso poder está em Cristo Jesus. Se você estiver nele e Ele estiver em você, Ele diz que tudo que você pedir será feito. Qual o problema de muita gente? Que não está em Cristo Jesus. Ela vai até Cristo Jesus quando surge uma necessidade. É diferente. Se você estiver em Cristo Jesus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. A Bíblia diz isso. Em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades são supridas. Então preste atenção, esse poder pertence a nós. Satanás não tem mais autoridade legal sobre a nossa vida. Não é preciso ficar na defensiva e nem ter medo. Jesus declarou que toda autoridade lhe foi dada, e ao crermos nós nos tornamos completos nele. A Bíblia diz que nós estamos sentados com Ele, onde Ele governa, nos lugares celestiais. A única maneira de Satanás nos destruir dessa nossa autoridade é nos tirando de debaixo da autoridade de Cristo.
Satanás deseja nos deslocar do alinhamento e da cobertura que eu acompanho quando você se coloca debaixo de Jesus Cristo como cabeça. Enquanto permanecermos alinhados, teremos acesso a toda a autoridade necessária para realizar aquilo que Deus nos designou. Precisamos estar conectados aos céus, alinhados com os céus. Todos nós saberemos que é possível termos direitos legais e nunca usarmos. É possível criar uma lei e nunca ser colocada em prática. É possível sim, no Brasil tem várias. É possível ser livre e ainda assim agir como escravo? Conheço várias pessoas. É possível até mesmo ser liberto, mas ainda assim agir como prisioneiro da guerra espiritual, simplesmente por não colocar em prática aquilo que foi legalizado. É possível. Mas deixa eu te falar, a cruz de Jesus Cristo legalizou a autoridade de que dispomos para executar o domínio. No entanto, para que a lei seja colocada em vigor, primeiro é preciso conhecê-la. Como que vamos ter acesso a essas leis e vivermos? Como? Anote, por favor. Liberando autoridade em suas orações. 2. Libere autoridade em suas orações. Fala para o seu irmão, libere autoridade em suas orações. Tem que orar como um leão, irmão. Às vezes a gente ora como um gatinho. Você viu orando aqui no Muro das Lamentações? Rapaz, aquilo dá um desespero. Porque a gente quer chegar já clamando, gritando. Meu irmão, você viaja quase 20 horas, velho. São 15 horas de voo, mais 6 horas esperando no aeroporto de Madrid. Para você chegar lá e ficar... O judeu, ele ora assim, ó. Rapaz, já vontade de chegar lá, Senhor, ouve o nosso clamor, mas tem que respeitar a cultura deles. Aí a gente vai, aí fica assim, ó. Sai um aqui, sai outro aqui, aí eu aumento o volume de voz. Saiu mais um ali, eu aumento mais um pouco. Tem que orar como um leão. Eu creio no poder da oração. Você tem que usar toda a autoridade que Deus já te deu nessa oração. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Uma maneira bastante negligenciada de reconhecer aquilo que Deus autorizou é a oração. Infelizmente nós negligenciamos a oração. Na minha opinião, a oração é a ferramenta mais subutilizada no arsenal do povo de Deus. Existem várias armas de guerra no mundo espiritual. A oração é uma delas. Infelizmente nós negligenciamos essa ferramenta. Mas infelizmente por pensarmos que ela deve ser feita de certa maneira em momentos específicos. Muitos de nós não oramos porque achamos que deve ser orado de certas maneiras em momentos específicos, com duração específicas e por assuntos determinados, comumente acabamos não recorrendo a ela. Deixa eu te explicar melhor como nós devemos orar. A chave para a oração não é só ter fé como uma criança, mas também saber o que orar. Eu vou repetir. A chave para a oração não é só ter fé como uma criança, mas também saber o que orar. Se orarmos, ouça isso aqui, se orarmos exatamente por aquilo que devemos orar, sem dúvida receberemos. Se orarmos exatamente por aquilo que devemos orar, sem dúvida receberemos. E eu te provo na Bíblia. Evangelho de João 14, versículo 13 e 14 diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, disse Jesus. Quem disse? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que para o Pai ser glorificado no Filho? Porque eu oro em nome do Filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora preste atenção nisso aqui. Pedir algo em nome de Jesus significa pedir de acordo com o que Ele aprovaria ou faria. O que você tem pedido em oração, Jesus aprovaria ou Ele faria? Se sim, a Bíblia diz que você vai receber. Quem está me entendendo diz amém.
Agora preste atenção. A palavra do próprio Cristo explica a ideia. João 15:7. Vamos ler? João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, ouça isso. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, que lhes será concedido. Preste atenção, ouça, vamos ler o texto. Não precisa inventar nada aqui, o texto se explica. Se vocês permanecerem em mim. Eu já disse aqui e repito. O problema de muitos de nós é que nós não permanecemos nele. Nós vamos até ele quando surge a necessidade. Como dizem por aí, quando o bicho pega, quando a enfermidade bate a porta, quando o desemprego chega, quando o lar desmorona, quando o casamento não dá certo, quando o filho vai para as drogas, quando alguém nos persegue, aí a gente vem mansinho na presença dele. A Bíblia diz: se permanecermos nele, porque a nossa vitória está nele. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Está fazendo sentido para você? Quem está recebendo a palavra, dá glória a Deus. Agora preste atenção. Se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, receberemos tudo o que pedirmos. O segredo da oração não é necessariamente quanto tempo você ora ou as palavras sofisticadas que usa, mas sim descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas e pedirmos por isso. Descobrir. Então a primeira oração que nós devemos fazer: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Não é o que eu quero, não é o que as pessoas estão falando que eu preciso, é o que o Senhor tem para a minha vida. O Espírito Santo te revelou, ora em cima disso. Ora em cima disso, que Ele vai te conceder. Preste atenção. Quando descobrimos o que Deus deseja, o que faz o coração dele pulsar, então nossas orações estarão sendo alinhadas com o coração dele. Quando descobrimos o que Deus deseja, o que faz o coração dele pulsar, então nossas orações estarão alinhadas com ele. Salmos 37, versículo 4. Isso aqui eu amo. A Bíblia diz assim: deleite-se no Senhor. Deleite-se no, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é deleitar-se no Senhor? É ter prazer de estar na presença dEle. O mesmo salmista que escreveu esse salmo, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O mesmo salmista que escreveu isso aqui, ele diz assim: mais vale, Senhor, um dia nos teus átrios, na tua casa, do que 1000 em outro lugar. Ter prazer. Às vezes a gente vem para a casa de Deus olhando no relógio, chega atrasado e quer sair mais cedo. Se veio de manhã, acha que não precisa vir à noite. Se vem de domingo, acha que não precisa ir de quinta. Se vai na célula, acha que já fez demais. Não, deleitar-se na presença do Senhor. Se derramar na presença do Senhor. Não ficar contando os minutos, lendo não, é pegar a palavra do Senhor e começar a comer essa palavra. Se deleitar na presença dEle. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Quem tem desejos no coração a serem realizados aí? Levanta a mão. Deleita-se nele, tenha prazer na presença dEle. Por isso que a gente fala dos cursos, para você aprender, para você entender, e você começar a ter prazer de estar na presença de Deus. Quando o que queremos for o mesmo que Ele quer, com certeza receberemos. A oração não, olha aqui, a oração não significa apenas mandar algumas palavras para Deus, envolve conhecê-lo, ouvi-lo e alinhar o nosso coração com dele.
Quando um discípulo de Cristo está adequadamente alinhado, suas orações são atendidas. E quando temos nossas orações atendidas, orar deixará de ser um fardo ou dever, mas prazer, e se tornará uma conversa natural, gostosa com Deus. Irmãos, nós temos a nossa sala de oração. Na verdade, a gente não deve só orar ali, tem que orar o tempo todo. Mas ali é um espaço preparado para a gente começarmos a ter prazer na oração. É um ambiente estruturado para isso, só para isso. Não guardamos nada naquela sala. Ninguém entra ali para fazer nenhuma reunião. Ninguém usa aquela sala para guardar nenhum objeto. É uma sala somente para orar. Você começa a ter as suas experiências com Jesus. Pastor, mas o senhor fala que é no mínimo uma hora. Tudo bem, é no mínimo uma hora. Mas se você não pode a hora, fique 20 minutos. Fique 10 minutos. Mas comece. Tudo na vida é progressivo. Ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequeno. Somos um embrião e vamos crescendo. Conforme você vai tendo suas experiências com Deus na oração, você vai aumentando o seu tempo de oração. Você vai tendo esse tempo de oração. Conta a história de um grupo de seminaristas americanos. Foram visitar o museu de John Wesley na Inglaterra. Eu já tive o prazer de estar lá. Eu conheço esse museu. É a casa que ele morou. E na casa que ele morou, ele tinha um quartinho de oração. Esse quartinho fica no andar inferior. E a história conta que esse grupo de jovens americanos foram visitar essa casa. E quando eles retornaram para o ônibus, o responsável daquela caravana percebeu a ausência de um jovem. E eles falaram: onde está fulano? Alguém desceu, foi lá na casa, e quando chegou na sala que John Wesley orava, interessante que é uma casa de piso de madeira, e tem as marcas dos joelhos dele de tanto orar naquele lugar. E quando aquela responsável da caravana chegou naquele lugar, o jovem que estava faltando, ele estava de joelhos dobrados, e a oração dele era: Senhor, faz outra vez, me levanta e me usa como o dia o Senhor usou John Wesley. Faz outra vez. E de repente, o responsável da caravana tocou no ombro do garoto e disse: Billy Graham, está todo mundo te esperando, só falta você no ônibus. Para quem conhece a história de Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, conselheiro de todos os presidentes americanos. A única vez que os dois partidos americanos se uniram foi para tentar eleger Billy Graham presidente da república, e ele disse: não, eu não quero, eu prefiro ser um pastor. Ter prazer, deleitar-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Terceiro e último, e eu termino aqui: existe uma batalha invisível pelo poder. Existe uma batalha invisível pelo poder. Não precisamos ser santos demais e sem pecados para maximizar a oração, para ter experiência na oração, mas precisamos conhecer a Deus com intimidade e se alinhar da maneira correta debaixo dele. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era humano como nós. Elias era o quê? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Preste atenção. Talvez você diga assim: uau, Elias era um super-herói. Não. Elias era um super-homem, super-crente. Não. Elias não era um super-herói. Elias era um homem como nós. Elias não era perfeito. Nós entendemos na Bíblia que ninguém é perfeito, mas ele orou insistentemente. Tiago, capítulo 5, 17 e novamente 18, diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio.
orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Agora preste atenção, e eu estou caminhando para o final. Elias era um homem comum, uma natureza semelhante à minha e à sua, sendo justo e alinhado corretamente debaixo de Deus. Esse homem comum conseguiu fazer o céu mover a terra. E essa é a proposta do reino de Deus: se conectar aos céus para transformar a terra. Ao ler a história de 1 Reis, percebemos que havia um problema na terra. Israel estava em pecado. Por isso Elias clamou ao Senhor, e este respondeu. O céu respondeu porque a oração de Elias estava alinhada com a palavra de Deus. Ouça isso. Os céus respondeu porque a oração de Elias estava alinhada à palavra de Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Ouça isso, irmãos. É importante que nós entendamos isso. Se você estivesse naquele momento que Elias orou, você diria: caramba, esse cara é muito de Deus. Ele orou para não chover e não choveu por 3 anos e meio. Ele orou para chover e choveu no dia que ele orou. Caramba. Deixa eu te falar, é porque você não viu ele recebendo direção dos céus para fazer aquela oração. Elias não orou para mostrar que ele era um super crente. Elias não orou aquilo que ele queria, as suas próprias necessidades. Ele orou exatamente o que Deus mandou ele orar. Aqui está o segredo para a nossa oração ser respondida. Senhor, onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor tem para a minha vida, para os meus filhos? Eu já vi pais falarem assim: eu não abro mão dos meus filhos. Ficar longe do meu filho, não. Quem disse que não é assim? Essa é a sua vontade. A minha vontade também é que os meus filhos fiquem debaixo das minhas asas, mas eles não são meus. Eles têm que viverem a vontade de Deus para a vida deles. Se a vontade de Deus é que minha filha vá para as nações, ela vai ter que ir. Eu não vou impedir. Se a vontade de Deus é que meu filho seja um mega empresário, seja um político bem sucedido, ele vai ter que cumprir essa missão. Não é o meu desejo. A nossa oração, em vez de dizer eu não abro mão dos meus filhos, seria: Deus, qual o projeto do Senhor para a vida de cada filho meu? Não é eu vou abrir essa empresa. Deus, esse é o desejo do Senhor, que eu abra essa empresa, que eu assuma essa responsabilidade, que eu vá a esse almoço, que eu tome esse café, que eu faça essa comunhão, que eu faça essa viagem. É tua vontade? É isso que o Senhor quer? Porque quando nós oramos a vontade de Deus, a Bíblia diz que o milagre acontece. 1 Reis 18, 41 a 42. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Presta atenção. Mesmo Elias, ouça isso, mesmo Elias orando o que Deus tinha mandado, depois de profetizar e de declarar, ele não foi para o clube, ele não foi para o shopping, nada de errado nisso. Ele não foi passear, ele não foi jogar bola, ele foi para o Carmelo, o Monte Carmelo, orar. E ele não orou de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele dobrou os joelhos e pegou a sua cabeça, colocou entre as pernas, o rosto até o chão. Quando você vai estudar essa posição que Elias fez, você vai descobrir que as mulheres naquela época de Elias, quando entravam em trabalho de partos, que não tem as mesmas tecnologias, as mesmas ferramentas que tem hoje, elas faziam exatamente aquela posição para que a criança nascesse.
Elias está dizendo: Senhor, o Senhor já gerou isso dentro de mim, o Senhor já colocou essa palavra dentro de mim, agora tem que nascer, a chuva tem que chegar, a chuva tem que cair. Oração é isso, é pagar um preço. Paulo diz que ele sentia dores como de parto, até que Cristo fosse formado em nós. Nós queremos as coisas de muito mão beijada, nós queremos fácil demais. A gente quer vir no culto e quer que o céu se abra, a gente quer uma oração forte, a gente está atrás de profetas, a gente está atrás de pessoas que vão dizer o que nós temos que fazer. Não, através da palavra, Deus vai revelar a você. Comece a separar o seu momento a sós com Deus. Diga: Senhor, eu não entendo muito a Bíblia, eu sou novo convertido, eu estou chegando agora, mas eu sei que o Senhor quer se revelar a mim. Fala a tua vontade para mim. Não é marcar um cafezinho com alguém, para alguém falar o que você tem que fazer. Entendeu? Você tem que ter a sua experiência com Deus. Não é ser dirigido pelas emoções. Porque alguém fez, você tem que fazer. Porque alguém está indo, você tem que ir. Porque alguém está vindo, você tem que voltar. Não, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Você tem que ouvir a voz de Deus e clamar a Deus exatamente o que Ele colocar no seu coração. Elias fez isso. A oração provocou aquilo que Deus já tinha a intenção de fazer. Ele não fez realizar algo que Ele não havia planejado, mas tornou seus planos realidade. Ou seja, a oração não é para convencer Deus a fazer o que Ele tinha decidido não fazer. Não, a oração é pedir para Deus realizar, fazer o que Ele já liberou para você. É diferente. A oração é isso. É igual a oferta. Ninguém oferta ou dizima para ser abençoado. Não, tira isso da sua cabeça. A grande verdade é que só oferta e dizima quem já é abençoado. Só isso. Porque o dinheiro não tem poder de abençoar ninguém. O dinheiro paga contas. A Bíblia diz que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Tira o foco do dinheiro e coloca o foco no abençoador. É a bênção de Deus que faz a diferença na nossa vida. É importante nós entendermos isso. Então a oração não é para convencer Deus a fazer o que Ele estava decidido não fazer. O que Elias fez mediante a fé foi estender a mão para pegar aquilo que Deus já tinha dito que faria. Eu estava nessa viagem, tinha vários apóstolos comigo, dentre eles o apóstolo Estevão, a bispa Sônia Hernandes, que eu admiro muito. Estava o pastor Edson Rebustini, a sua esposa, a pastora Célia. Estava o pastor Palharim, sua esposa, vários homens de Deus. E em cada momento algum falava alguma coisa, ministrava alguma coisa. Houve momentos que eu ministrei, mas quando eles falavam, irmãos, eu ficava assim, ó, querendo receber tudo que Deus tinha para mim. Teve um fato interessante que eu até compartilhei com a minha esposa. Nós estávamos almoçando em um hotel, e aí depois do almoço fomos para o saguão do hotel, e tinha 3 quadros da história bem antiga de Israel. E aí assim não era nada planejado. O guia decidiu falar: olha gente, esse quadro aqui é tal acontecimento, isso, todo mundo ouvindo. E a bispa Sônia também estava lá ouvindo. Quando o cara terminou de explicar e todo mundo se dispersou, eu estava observando ela. Ela pegou o celularzinho dela, começou a filmar e a liberar uma ministração em cima do quadro. Eu disse: que é isso, gente? Que mulher é essa? Pregando até em cima de um quadro. Todo mundo saiu, mas eu fiquei ali: ah, Senhor, faz comigo, eu recebo, eu tomo posse, eu quero. Irmãos, nós temos que estar nessa pegada, buscando de Deus, direção de Deus, o que Ele tem para nós. O exemplo de Elias significa para nós que o servo de Deus deve lutar na presença de Deus até receber uma resposta específica e um pedido específico, cujo propósito é manifestar a vontade de Deus na história. O servo de Deus não desiste apenas porque nada aconteceu de imediato. Naamã teve que mergulhar 7 vezes.
Jacó lutou até o amanhecer, mas ele disse: Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou te soltar, até que o Senhor me abençoe, até que o Senhor revele a sua vontade na minha vida. Ele lutou, ele ficou marcado, mas o milagre aconteceu. Aquilo que Deus diz que quer fazer nem sempre acontece na terra rapidamente, do jeito que a gente quer. Nós devemos que guerrear. A oração representa o meio humano de entrar na esfera sobrenatural, a fim de que o céu visite a terra. O invisível é puxado para baixo por meio da oração. Diga comigo: o invisível é puxado para baixo por meio da oração. Nossas orações precisam ser focadas, específicas, intensas, e não casuais ou repetidas indefinidamente. Entenderam? Indefinidamente. A intensidade e o poder da oração também aumentam quando os esposos oram com as esposas. Tem que haver unidade na oração do marido e da mulher. Tem lá que o marido está orando A, a mulher está orando B. Tem que orar, tem que saber o que orar. Mateus 18:20 diz: pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Quando eu estava chegando aqui no Brasil, do aeroporto para cá, do meio do caminho para cá, um judeu que eu conheci lá em Israel, um judeu muito bem sucedido, ele começou a conversar comigo pelo WhatsApp. E a gente foi conversando, ele mandava áudio, eu ouvia, respondia. Eu mandava áudio, ele ouvia, respondia. Quando foi chegando perto da minha casa, eu mandei um áudio para ele, disse: meu amigo, eu estou chegando em casa e talvez eu não te responda agora, porque eu vou dar uma atenção para a esposa. No final do dia a gente volta a se falar, pode ser? E aí eu não ouvi mais o áudio dele, a resposta dele. Quando eu cheguei em casa, dei um abraço na esposa, matei a saudade, comecei a matar a saudade, que até agora eu não matei ainda toda. Nós estávamos tomando café, eu resolvi mexer no celular, e eu ouvi o áudio que ele respondeu, o judeu respondeu. E ele respondeu assim, ele disse: ah, pastor, apóstolo, tudo bem, eu também vou preparar um churrasco agora para minha esposa, embora eu não estava em viagem. Mas na cultura judaica, nós aprendemos que quanto mais a gente cuida da nossa esposa, mais a gente prospera em todas as áreas da nossa vida. A minha esposa ouviu e começou a pular. A mulher começou a falar línguas estranhas. Às vezes a gente está pedindo uma coisa para Deus e a esposa está pedindo outra. Tem que haver unidade. Tem que haver unidade na oração. Deus quer, Ele tem interesse em responder à vontade dEle que está no seu coração. Mas você tem que descobrir, mediante a oração, o que Deus tem para você. Quem está me entendendo diz amém. Eu espero que você saia daqui mais preparado, com mais ousadia, para conquistar tudo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para você. Chega de ser governado. Nós nascemos para governar, e governar bem. Conecte-se aos céus para transformar a terra. Vamos orar?